Olá, amigos e amigas. Nos últimos meses, muito tem se falado sobre um novo pacto federativo. Todas as prefeituras da Bahia, do Brasil inteiro, em uma voz só: o dinheiro não é suficiente. Todas as associações de municípios, toda a Confederação Nacional dos Municípios, União das Prefeituras do Brasil. Olha só. E o que é esse pacto federativo? O nosso pacto federativo em vigor, ele vem da Constituição de 1988. Portanto, há 25 anos que existe um pacto federativo em vigor. E o que é o pacto federativo? É a relação de recursos financeiros, de transferências constitucionais entre os entes da federação, a União, os estados e municípios. Este é o pacto federativo. Ele já existe. Agora, se não está sendo suficiente, eu tenho que fazer um novo pacto federativo. E os municípios do Brasil, especificamente da Bahia, como é o pacto federativo hoje em vigor? Vamos lá? O pacto federativo hoje em vigor está na Constituição Federal. Primeiro, artigo 158 da Constituição Federal. E o artigo 158 diz assim: pertence aos municípios. O que pertence aos municípios? 50% das receitas de IPVA. IPVA é um imposto estadual. O Estado arrecada o IPVA e transfere 50% para os municípios. Está vendo? O município que detém a placa do carro, onde o carro foi emplacado. Pertence mais ainda ao município, artigo 158, 50% do ITR, o Imposto Territorial Rural. E esse 50% do ITR pode chegar a 100% se o município administrar a cobrança do ITR. IPVA, ITR e mais. O município recebe 25% de toda a arrecadação de ICMS, o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza. Tá? E esse imposto é repartido com todos os municípios de cada estado da federação. 25% cai na conta da prefeitura. Ora, e o que mais, professor Erivaldo, diz o artigo 158? O artigo 158 diz assim: 100% do imposto de renda cobrado lá nos servidores públicos municipais, todo ele é devolvido para o município. Está vendo? Esse é o pacto federativo no que tange às receitas municipais, o imposto de renda que eu transfiro para os municípios. Artigo 158. E o artigo 159 fala de outra receita, uma das principais receitas do município, que é o FPM, Fundo de Participação dos Estados, dos Municípios. E o que é que diz o artigo 159 da Constituição Federal, no que tange a transferências para os municípios? O artigo 159 diz assim, a União transferirá 22,5% de tudo que ele arrecada de IPI e IR, ele transfere para os municípios, sob a forma de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, todo dia 10, todo dia 20 e todo o último dia útil do mês.
Isso é creditado na conta da prefeitura, na conta de FPM. As transferências no artigo 158 da Constituição e no artigo 159 da Constituição chama-se transferências constitucionais, porque chova ou faça só, a União e o Estado têm que transferir aquilo propugnado no artigo 158 e 159 da Constituição. Por isso que chama-se transferências constitucionais. E eu digo que 95% dos municípios da Bahia e do Brasil, as suas maiores receitas são as receitas de transferências constitucionais. Este é o pacto federativo em vigor. Olhe só. E eu tenho uma terceira fonte de receita dos municípios. E qual é a terceira fonte de receita dos municípios, professor Erivaldo Oliveira? A terceira fonte de receita dos municípios são os impostos da sua competência tributária para cobrá-la. E quais são esses impostos da competência tributária do município? Vamos lá. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITIV, Imposto de Transmissão Intervivos sobre Transações Imobiliárias, que se executa nos municípios dos senhores e das senhoras prefeitas e prefeitos, e o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, eu tenho as transferências constitucionais, artigo 158, eu tenho as transferências constitucionais, artigo 159, eu tenho minhas receitas próprias, artigo 157 da Constituição, que eu vou classificar lá no orçamento como receitas de natureza tributária. As transferências constitucionais eu vou classificar no orçamento como transferências correntes. É quando eu transfiro de um ente para o outro. Está vendo? Então, eu tenho receitas próprias e tenho as receitas de transferências correntes ou transferências constitucionais. Eu ainda tenho uma quarta fonte de recursos, que é o Fundeb. O Fundeb é composto de 20% das transferências constitucionais. O que é que entra na composição do Fundeb? 20% de tudo que o município recebe como transferências constitucionais, IPVA, ICMS, ITV, tudo isso já fica 20% para o Fundeb. Você está vendo? Mas o artigo 212 da Constituição diz que eu tenho que gastar nunca menos do que 25% das minhas receitas globais em educação. 20% já sai das minhas transferências constitucionais. E os outros 5% das minhas receitas totais, das minhas receitas próprias, dos impostos que eu cobro da população. É isso que compõe o Fundeb. Eu vou gravar um vídeo só sobre Fundeb, para vocês entenderem que o Fundeb, o dinheiro é de vocês. Não tem dinheiro da União, não. O dinheiro da União vem sob a forma de complementação, mas eu vou detalhar isto em um outro vídeo. E ainda tem no Fundeb, que eu posso gastar com educação, o salário educação, que as empresas do Brasil inteiro pagam, cada município recebe uma parcela do salário educação, que eu aplico também na educação. Olha só. Este é o novo pacto federativo. Desculpe-me, este é o pacto federativo em vigor. É o pacto federativo estabelecido na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã de Dr. Ulisses Guimarães. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Existe um pacto em vigor? Mas todos os prefeitos reclamam que esse pacto, esses recursos não estão sendo suficientes. Então, eu tenho que fazer um novo pacto. Então, CNN, associações de prefeitos,
Vamos fazer um esboço desse novo pacto? Como é que eu vou reescrever o artigo 158? Como é que eu vou reescrever o artigo 159? Como é que eu vou cobrar os impostos da minha competência tributária? O que é que o Estado pode aumentar? O que é que a União pode aumentar? O que é que eu posso cobrar mais do imposto de renda quando o município detém a empresa? Tudo isso tem que ser abordado no novo pacto federativo. E aí eu sugiro a todos os prefeitas e prefeitas do Brasil que sentem com suas associações de classe e escrevam com tributaristas, com economistas, com consultores na área pública para reescrever um novo pacto federativo e propor à União este novo pacto federativo. É assim que a gente muda a fisionomia dos nossos municípios, do Estado. Porque, em última instância, o cidadão mora no município. O cidadão mora na cidade de Botirama, de Barreiras, de Santo Amaro da Purificação, de São Miguel das Matas. A gente mora em uma cidade. E é na cidade que estão os problemas. Então eu preciso de recursos lá na ponta, lá nas cidades, por um novo pacto federativo para levar felicidade para as populações dos municípios do Brasil inteiro. Um forte abraço a todos e contem sempre com o Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados, para a gente levar cada vez mais resultados para a sua cidade. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.